Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Vamos interromper aqui a nossa programação com conteúdo para o pessoal iniciante para trazer um conteúdo um pouco mais avançado. Então que o iniciante não possa estar acompanhando, acredito também que seja interessante, principalmente quem tem interesse em aprender aqui alguma coisa sobre leitura de fluxo, análise gráfica, questão de figuras, projeção de Fibonacci e várias outras ferramentas aqui eu vou estar mencionando nesse vídeo. Bom, então quero falar aqui do movimento que aconteceu nas ações da IRBR3. Foi aqui no dia 17 de maio de 2024. O movimento em si não é esse de alta aqui, apesar de ter dado também para pegar esse movimento. Teve um fluxo bem forte de compra aqui nesse período. Para quem quiser fazer o replay, pode observar ali desde a abertura. Para trade dele, leilão da abertura, ele não deu condição, mas ali poucos segundos depois dele ter aberto, ele deu ali um Itaú, estava com ordem rotativa, ele foi subindo, aquela ordem dele entrou bastante fluxo de compra junto e acabou jogando aí o preço mais de R$ 2 para cima. Mas o movimento que eu quero falar aqui, na verdade, é a formação aqui desse triângulo. Então, o pessoal que gosta aí de análise gráfica, aqui pode estar observando, e aqui a gente tem essa possibilidade aqui de formação de um triângulo descendente. Então, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto bastante de somar figuras gráficas junto com fluxo, e essa daqui foi uma que deu uma condição praticamente perfeita. A gente teve aqui uma formação de um triângulo de livro, e também aí teve a questão de fluxo somado, além de outras condições ali que demonstravam que esse trade ele estava extremamente favorável, compensava muito o risco-retorno. Bom, então aqui o que aconteceu? Então, primeira coisa, depois desse movimento de alta, quando cessou o fluxo de compra, esse movimento de queda, quando ele iniciou aqui, ele ficou difícil de pegar, ele foi assim um fluxo meio morno, vamos dizer assim. Então ele não tinha nem comprador nem vendedor, ficou um pouco arriscado de tentar aqui alguma entrada. Se fosse aqui alguma entrada aqui contra, né, esse movimento prévio, teria que ser aí na parada do fluxo comprador. Mas mesmo assim, eu considerei um trade um pouco arriscado de estar fazendo esse movimento de volta. Então aqui acabei não fazendo nada. E teve aqui uma situação em que entrou um player, que eu vou estar mencionando ali futuramente. Ele acabou entrando aqui, mais ou menos nessa região aqui dos 70, 60. Ele entrou um player na venda. Até pensei em fazer alguma coisa, mas preferi aguardar, e aí acabou dando essa condição aí bastante interessante. Então aqui o que eu tinha? Primeira coisa, né? E o interessante é que tanto para quem opera gráfico quanto para quem opera fluxo teria conseguido pegar aí esse trade. Então, primeira coisa aqui, né? Eu tenho esse indicador aqui, quantidade de acúmulo de agressão. Então, repare que ele começa aqui a ficar descendente. Então, ele começa a entrar uma agressão mais forte de venda. Então, aqui, primeira coisa, né? Que apesar de eu não considerar apenas o indicador aqui para uma entrada, mas aqui ele acabou me chamando a atenção. Aí aqui minimizando o gráfico. Então, aliás, aqui eu já tinha duas condições, né? Essa possibilidade aqui da formação do triângulo e também aqui o indicador aqui que estava ficando um pouco mais vendedor. Aí então aqui, observando agora a ferramenta evolução no tempo. Então repare aqui que na evolução no tempo eu tenho um player ali que começa a se destacar na venda. Vou levar ela aqui um pouco para cima. Então repare aqui que eu tenho um player que desde ali das 10h38 ele começa a vender, e aí ele vem ali vendendo praticamente em linha reta. Então ele aqui ele é um robot swap, então ele está vendendo a mesma quantidade ali de ações por um determinado período de tempo. Então esse player aqui é um player da Tullit, ele está aparecendo, né, aqui no book de ofertas, está colorido de vermelho, e também ali no Times in Trades ele aparece também agredindo. Então se o pessoal não vai lá e compra essas ações dele, ele vem e entra agredindo o mercado. Apesar dele, assim, de certa forma, não deslocar o preço, eu sei que esse player, ele sempre vai estar aqui aparecendo, então posso considerar ali que eu tenho uma certa defesa. Não é tão confiável, né, mas aí já tem um player que sempre está aparecendo.
Então aí tenho mais uma situação interessante. Agora aqui falando do Volumetric Price, com essa ferramenta aqui, no Volumetric Price eu também tenho uma condição interessante. Repare aqui no 38 e 85. Então veja o tamanho dessas barras aqui no Volumetric Price. Veja que todas elas aqui são tamanhos, né, um pouco pequenos. Ali no 39 bola ele teve um pouco mais de negócios, aqui no 95 também, mas repare que aqui no 38 e 85, então ele praticamente só entrou venda. Esse aqui é praticamente aqui a condição perfeita para uma entrada por uma figura de triângulo descendente. Então, como eu falei, tanto quem opera gráfico quanto quem opera fluxo pode ver essa condição aqui e está realizando uma entrada. E também, sim, por coincidência, né, a entrada de tanto o cara ali do gráfico quanto o cara do fluxo também acaba sendo aqui na mesma região, que é passando desse player que está travando aqui no 38 e 85. Então aqui eu vou dar o play agora, vamos deixar aqui rodando. Então eu já tenho ali, já sei aonde que é a minha entrada, então eu já vou deixar posicionado e aí enquanto isso eu vou comentando aí outras situações. Então vamos colocar aqui uma entrada. Eu vou deixar um pouquinho mais acelerado, só para o vídeo não ficar tão longo. Então, observando aqui o fluxo nesse momento, apesar de, assim, visivelmente não ficar claro aqui para mim, né, para que lado ainda estava indo o fluxo. Então, por enquanto eu ainda tinha aquele player da Tullet, mas ali junto com ele eu não via nenhum outro assim que se destacasse tanto. Mas aqui então eu tinha essa possibilidade aqui da formação gráfica. E a entrada aqui seria perdendo o 38 e 84. Então, vamos acelerar só mais um pouco aqui, esperar aqui para ver a hora que ele volta lá no 38 e 85. Então o preço está lá próximo. Então, veja que ele entrou venda lá, né, no 38 e 85. E tem alguém ali que está travando o preço. Uma forma aqui que você pode estar, para você saber, né, quem que é esse player que está travando o preço, pode puxar aqui o Times in Trades para baixo. E aí você observa aqui onde teve negociações no 38 e 85, dá dois cliques em qualquer venda que teve ali, e aí você percebe aqui que provavelmente é esse player do BTG que está travando o preço. E mais uma vez, então repare que realmente é esse player aqui do BTG. Então ele está ali com uma ordem rotativa, uma ordem iceberg. Então ele entra à venda, enquanto não passar dele, o preço ele não vai andar. Então a gente tem aí essa condição. Vamos acelerar aqui novamente. Então aqui praticamente é esperar ele passar desse player. Para entrar junto com ele aqui é uma entrada bastante arriscada, tendo em vista que o próprio preço aqui ele já vem afunilando. Então, para quem acompanha, né, a situação de figuras gráficas, só deixa eu diminuir a velocidade aqui mais uma vez. Então aqui para entrar junto com ele, ele seria uma entrada bastante arriscada. Talvez até daria aqui na primeira, na segunda vez, daria para ter entrado junto com ele, mas aqui ele já não ficaria mais interessante estar entrando junto com esse player aqui do BTG. O preço ainda está lá próximo dele, né? Ainda tem aquele player da Tullet que está ali na venda. E aqui na evolução do tempo você também percebe esse player do BTG aqui já se destacando um pouco mais. Então o pessoal vai lá e vende para ele. Aí, consequentemente, aqui ele aparece aqui com uma evolução compradora aqui na ferramenta evolução no tempo. Bom, aqui falando sobre questão de condução desse trade, melhor já aproveitando, né, também falando aqui uma questão de projeção de Fibonacci. Então aqui ferramenta a formação do triângulo descendente. Então eu sempre projeto aqui da base da perna maior. Então eu vou projetar essa perna aqui para baixo. Aliás, deixa eu falar aqui para vocês como que eu utilizo aqui essa ferramenta.
Então eu utilizo ela junto com o ímã. Aqui na parte superior, eu vou clicar e vou arrastar. Então eu clico, arrasto. Quando chegar na parte inferior eu solto e aí eu dou mais um clique. É assim que eu utilizo a ferramenta projeção de Fibonacci. E o alvo dessa figura aqui, ele é na região aqui de 100%. Então repare que ele jogou muito para baixo, né? Jogou lá no 65. Então ali no dia ele não jogou tão longe, ele ficou o preço ali muito próximo lá da região de entrada. Aqui, se fosse numa situação real e tivesse acontecido isso, dele ter jogado muito para baixo, muito provavelmente eu não ficaria no trade, teria ali uma situação muito arriscada, e aí eu já, aqui, como ele pegou, né, mas aqui ele jogou muito para baixo. Mas aqui, como ele ainda está favorável, aí eu vou deixar, então, o alvo lá na região do 38 e 28. Aqui, imaginando uma situação real que tenha acontecido isso, muito provavelmente eu teria tirado uma quantidade dos lotes, eu não teria ficado com 500 ações aqui, eu teria tirado ali pelo menos 300 para jogar o meu preço médio para cima, e se o preço começa a voltar, eu não deixaria ele evoluir muito contra. Então, apesar aqui de ser um book mais vazio, né, IRBR3, eu não deixaria o trade voltar, tentaria, né, não deixar o trade voltar para o negativo. Caso ele viesse ali para o negativo, eu deixaria ele andar alguns poucos centavos. Tem o pessoal que opera gráfico que deixaria um stop aqui acima do 39. Eu acredito que seja um stop um pouco longo, eu não opero com stops tão longos. Então aqui eu não teria estopado, deixado o preço voltar muito para cima. Lembrando mais uma vez que lá no dia ele não jogou o preço lá no 38,65. O preço ficou muito próximo lá do 38,80. Mas se tivesse acontecido isso, eu teria conduzido dessa forma, teria saído de uma parte da ali da mão, né? Teria reduzido um tanto da mão, e se ele voltasse contra, se começasse a ficar negativo, eu sairia do trade. Bom, aqui foi um trade praticamente rápido, né? Levou aqui praticamente 10 minutos para ele bater no alvo. O pessoal também pode reparar que depois ele até continuou evoluindo. Eu segui aqui, né, o alvo clássico aqui de uma formação de triângulo, mas aqui a gente consegue ver que ainda tem aquele player da Tullet, e aqui de certa forma você pode observar aqui na quantidade aqui acumulada de agressão, e o indicador também, ele acabou ficando aqui bastante negativo, então o fluxo vendedor ficou muito mais forte. Depois eu até nem vi aqui, né? Começa a aparecer ali um Goldman também. Então, se tivesse acompanhado esse player ali do Goldman, seria interessante de continuar no trade junto com ele. Mas, infelizmente, né, não acompanhei. Então, aqui acabei até perdendo um movimento que acabou andando bem mais ali do que o alvo que a gente tinha daquela figura. Bom, aqui o vídeo seria isso. A ideia aqui era falar dessa formação de triângulo descendente. Eu acredito que deu para passar aqui todas as ideias que eu gostaria aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, quem quiser aí pode estar fazendo o replay. Então, IRBR3 no dia 17 de maio. Então, pode colocar, aliás, pode pegar do início do dia, observa como foi o fluxo. Acredito que vai estar ajudando bastante o pessoal a estar melhorando aí na leitura de fluxo. E aí depois também observa essa questão aí da formação do triângulo e também aqui depois como que foi aqui. Ficou bem interessante realmente ali esse player da Tullet, player do Goldman ali, então ficou bem mais forte o fluxo vendedor. Então é isso, agradeço a participação de vocês, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Ah, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo.